Oi, bom dia. Meu nome é Carla, eu sou professora e a sugestão da aula de hoje é o tema do coronavírus, né, e os impactos na economia. Quando me sugeriram esse tema para essa aula, eu fiquei refletindo, né? Bom, qual é a particularidade, qual é a peculiaridade, qual é a diferença dessa pandemia de todas as outras que já ocorreram, né? E eu fiquei refletindo, né, e pensando sobre isso. Eu cheguei à conclusão que essa pandemia, ela se diferencia de todas as outras por causa das características contemporâneas, né, do mundo globalizado. Então, a globalização, né, toda essa conexão mundial permitiu com que essa pandemia tivesse um aspecto um pouco diferente. Então, assim, se o que fez o contágio da gripe espanhola, o que permitiu o contato da gripe espanhola, por exemplo, foi a Primeira Guerra Mundial, a particularidade do coronavírus eu acredito que seja a globalização, né? Então, devido à intensificação dos fluxos migratórios, né, tanto de pessoas quanto de bens, a porosidade das fronteiras, tudo isso fez com que esse vírus ele se espalhasse rapidamente. Pensando nisso, eu fiz um percurso, né, do vírus até ele chegar do global, né, ao local. Então, primeiramente, ele surgiu na China, né, que é o país que mais faz comércio com o mundo todo, né. Isso facilitou muito a expansão do vírus para outros países, para diversas localidades no globo. Depois da China, para onde o vírus foi primeiro? Justamente para as regiões mais globalizadas do mundo, Europa Ocidental e costa leste dos Estados Unidos. Chegando na América, né, e partindo para a América do Sul, ele veio diretamente para o Brasil, aonde? No maior centro urbano do nosso país, que é a região ali da cidade de São Paulo, que é uma cidade super globalizada, né? Que tem o maior número de conexões internacionais e que se insere melhor aí mesmo na globalização. E por último, né, até o momento, a África é o continente que menos foi afetado pela pandemia, porque ela é a que menos também se beneficia da globalização. A gente nem escuta muito falar na África, o que a gente sabe da África é fome, pobreza, deserto e África do Sul por causa, né, da Copa do Mundo. Bom, então a particularidade dessa pandemia, né, é a globalização. Bom, essa crise, ela não é uma crise econômica, tá? Ela é uma crise sanitária com reflexo na economia, né? Com impactos econômicos. A dimensão exata ainda não é conhecida, né? Mas certamente serão números dramáticos, porque está afetando muito o consumo. Então, com a demanda e oferta paralisada, em um contexto de isolamento social, né? Os nossos governantes conseguem fazer? Apenas conter os danos, né? Então não tem como alavancar a economia, apenas tentar conservar aí o capital humano e evitar que as empresas fechem, certo? Principalmente as pequenas empresas e microempresas que são a matriz financeira, é o que move financeiramente o nosso país. Bom, o Brasil e o coronavírus, né? O consumo do Brasil, o consumo representa 60% do PIB brasileiro, né? Que é o Produto Interno Bruto. É um índice econômico para apresentar todos os bens produzidos no país durante um ano. Então, o consumo representa 60% do PIB brasileiro, o que torna a situação aqui ainda mais dramática, né? Porque o contexto de isolamento social reflete diretamente no consumo, né? E reduz fortemente também essa variável do PIB. Eu, inclusive, peguei dados do Ministério da Fazenda, em que eles dizem que a previsão seria da redução de 5% do PIB. É um número muito alto, é um número muito catastrófico. Tá? Então, para evitar um maior agravamento dessa crise, o que os nossos governantes têm feito, né? Para evitar o agravamento dessa crise econômica. Eu peguei alguns dados oficiais, tá? Então, a redução da taxa Selic, né, que é a taxa de juros, nada mais é do que a taxa de juros, ela está com uma baixa histórica.
Linha de crédito para pequenas e médias empresas, isso é muito importante, como eu já disse, as pequenas e médias empresas, as microempresas são a matriz financeira do nosso país. Tem medidas provisórias com suspensão de contrato de trabalho, mas aí o governo paga metade do salário, tem renda emergencial, né, para os trabalhadores informais, tem adiamento dos impostos, né? Então, Simples Nacional, o imposto de renda, eles adiaram o prazo de pagamento. Essas são todas medidas que os nossos governantes fizeram para amenizar os impactos econômicos. E a gente, o que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer para amenizar esses impactos financeiros? Aí eu elenquei alguns pontos, né, aqui. Não estocar produtos, né? A gente precisa lembrar que não estamos em uma guerra, não é necessário estocar produto, não vai faltar alimento. Comprar de pequenas empresas, pequenos comércios, né? Fortalecer o comércio local, porque é muito mais difícil uma microempresa, é muito mais fácil, quer dizer, uma pequena, uma microempresa quebrar do que uma grande empresa, então é muito importante esse fortalecimento do comércio local. Gastar somente com o necessário, né? Então, evitar gastar com coisas que não sejam necessárias, que sejam mais supérfluas, né? Reabertura gradual, sim, do comércio, né? De acordo com todas as normas, né? Sanitárias e tudo mais. E o mais importante, eu acredito aqui na nossa vida, que é o planejamento financeiro. Então a gente pode planilhar todos os nossos gastos, né, todas as nossas receitas e despesas, para a gente conseguir ter um melhor gerenciamento, né, de tudo isso. Bom, esse foi uma pincelada, né, que eu dei sobre o assunto. Mas assim, se eu fosse propor uma atividade, se eu tivesse que fazer uma atividade com os alunos, eu pensei, né, em fazer uma atividade da seguinte forma, mais ou menos assim. A gente poderia criar uma pessoa, né, uma situação hipotética e realizar um planejamento financeiro dos gastos, né, das receitas e despesas dessa pessoa. Então, eu domino o Excel, eu tenho Excel avançado, eu poderia fazer planilha com os alunos, colocar todas as receitas, todas as despesas, porque assim, é muito importante a gente realizar o planejamento financeiro para a gente saber onde o nosso dinheiro está indo, onde o nosso dinheiro está sendo gasto, não é verdade? Mas enfim, é isso. Essa foi a aula e eu espero que vocês tenham gostado.